Alô, meu povo! Eu sou o poeta popular Diel Luna e a partir de agora eu vou estar apresentando para vocês um pequeno panorama da poética oral nordestina, que eu costumo chamar de mangaio de versos. No Nordeste brasileiro, o mangaio é um amontoado de coisas variadas, né? E a gente às vezes se vale aqui e acolá de uma delas. E sendo um mangaio, mas sendo um mangaio de versos, o assunto já é pertinente porque há 22 anos eu trabalho trocando versos e me valendo dessa poética oral. Eu sou filho, neto e bisneto de cantadores do sertão da Paraíba e do agreste pernambucano e venho dedicando a minha vida a essa prática, a prática de juntar palavras, de tirar sentido de coisas que às vezes não faz tanto sentido, ao menos para o senso comum, né? O cantador Severino da Silva Pinto, conhecido como Pinto do Monteiro, costumava dizer que ser poeta é tirar de onde não tem e botar onde não cabe. E vem sendo assim já há um bom tempo. E para tanto é importante que a gente fale que essa poética ela chega ao Brasil com o colonizador, com o ibérico, mas que ela tem uma construção, uma fundamentação muito antiga. São formas clássicas, são redondilhas, métricas clássicas, que chegou no Nordeste brasileiro com o colonizador e que no Nordeste houve um desdobramento dessa poética. Por isso, ela é muito conhecida nacionalmente e mundo afora, quase que como uma poética nordestina, porque foi no Nordeste onde ela encontrou um terreno fértil para que essa semente germinasse e florescesse, frutificasse da maneira que se conhece hoje. Bom, ela chega nas naus, né, com o colonizador, como eu já falei, e ela chega de duas maneiras, né? Primeiro, é importante dizer que já existia aqui um entendimento com os povos originários de uma poética, né? Já existiam várias línguas e já existiam, sim, jogos poéticos. Quando ela chega com o colonizador, ela vem no convés do navio com um homem branco, ibérico, né? E ela também vem nos porões com os negros escravizados. Chega no Brasil, ela vai tomando novas formas, né? De 1880, 1885, 1884, a gente tem notícia do primeiro cantador de viola, do primeiro repentista, o primeiro caboclo que resolveu botar uma viola no peito e sair mundo afora defendendo a sua poesia, né? E propagando a influência da inspiração das musas. Chamava Ugolino Nunes da Costa, ou Ugolino do Sabugi, que era a região onde ele vivia na Paraíba. Ele era judeu, né, de origem judaica, e veio com essa ocupação dos judeus que fugiram, né, da Inquisição, da coroa, em Pernambuco, a partir da expulsão dos holandeses, foram adentrando o estado e depois desviaram para a Paraíba, né? Então a gente tem uma poética que já veio com o ibérico, que já veio com essa influência forte moura, não é? E que vem muito diretamente da poesia oral beduína, né, e do canto amebeu. O canto amebeu, que dá também origem às entoações do Moazre, né, aquele que sobe na torre, né, no cair da tarde, chamando para as orações. E da poesia oral beduína, uma poética secular e milenar, onde os povos se encontravam, as tribos se encontravam para negociar, e toda a negociação, a barganha, o acordo ou não acordo, né, tendo a ver com peles, sementes, né, tecidos, né, era feito de improviso, como toda conversa mas cantado.
Então, eles cantavam e o outro respondia também cantando, né? Era uma negociação. Eu costumo dizer que toda conversa é repente. A diferença é que a conversa não está rimada e metrificada, mas nessa situação ela estava rimada e metrificada. Então era repente puro, né? E claro. Bom, a influência dos povos escravizados também nessa poética é imensa, né? A gente tem inclusive situações de cantadores que eram ainda escravizados e que cantavam, pelejavam com cantadores livres, às vezes até homens de posse. E era muito delicada essa situação, porque ele podia, às vezes, virar o jogo muito rápido e aquele senhor branco poderia se chatear, né? O que ele poderia ganhar na peleja do desafio, no verso, ele podia perder, às vezes, no tronco. Então, as pelejas duravam muitos e muitos dias, né? A exemplo da peleja clássica, né, de Romano da Mãe d'Água, né, com Inácio da Catingueira. Romano, um homem branco de posses, e Inácio, um homem negro escravizado. Um grande cantador, um notável cantador também, que negro escravizado na época, era Fabião das Queimadas, que se apresentava não com a viola como um violeiro clássico, mas com a rabequinha. E o caso de Fabião é bem notável, pelo fato de ele ter comprado, ter alforriado a mãe, né, uma sobrinha com quem ele veio casar depois, e a sua própria alforria, a sua liberdade, cantando, né, com a rabequinha. Então a gente tem uma influência grande, né, desse vocabulário e dessa síncope, dessa capacidade, essa velocidade, dessa dicção apurada e dessa rítmica, né, que o negro já trazia consigo. Além de um vocabulário muito diferente, porque ele, além das próprias palavras que ele trazia, né, ele também tinha um envolvimento direto com a relação com os povos originários, então ele trazia palavras que o cantador clássico, esse que veio a partir do convés de navio, ele nem conhecia, nem reconhecia. O que acontecia muito era dele dizer, rapaz, essa tua cantiga é muito embolada, ninguém entende nada. Ninguém está entendendo nada. É uma cantiga embolada, mistura tudo, ninguém entende nada. Era uma tentativa, na verdade, de desqualificar a cantoria do cantador negro, né? E aí a gente tem modos como quem a paca cara compra, paca cara pagará, né? Um gato gago gagueja, um pré-gago não mia, né? Esse tipo de jogo de palavras, né? Que o cantador negro indígena se valia muito desses trocadilhos e desses trava-línguas, né? Tempo de farinha cara, Isaura pegou arara, deu a Laura pra criar. Arara não comprou e Laura começou a chorar. E canta, canta arara, pra Laura não chorar. Canta, canta arara, pra Laura não chorar. Então esse traquejo, essa velocidade também com que o cantador se expressava, às vezes incomodava o cantador clássico, porque não conseguia fazer frente. Enfim, em sua defesa, ele tinha uma formação muitas vezes mais formal e ele conseguia também trazer para o bojo da cantoria assuntos e temáticas muito diversas e muito interessantes também, né? Então a gente tem aí uma poética com essa influência direta do branco, ibérico, né, do negro e do indígena. E a gente tem várias manifestações que se valem dessa poética. A exemplo do coco de roda, a exemplo dos maracatus, das cirandas, do cavalo marinho, do jongo, do samba de roda, do cacuriá, das pajadas, né, do sul, e dos cururus, seja o cururu pantaneiro, né, ou o cururu do Médio Tietê, no estado de São Paulo. Todas essas manifestações, e aí vai o samba, a música caipira, o próprio rap, né, que se valem dessa poética popular e que tem um fundamento, tem uma herança clássica, né, mas que no Brasil o desdobramento foi enorme.
E eu costumo dizer que temos três pilares, onde o cantador, a cantadeira, né, o tirador, o versador, ele se apoia, descansa, se escora, né? O primeiro, a rima. A rima, que é esse efeito estético obtido pela repetição, né, de terminações de palavras que terminam da mesma maneira e que dá um efeito estético, né, à estrofe, né? E a rima é um fator importantíssimo para a gente identificar essa poética, que ela é toda rimada, né? E se você vai fazer um verso, por exemplo, uma sextilha, né, que é um estrofe composta por 6 versos rimando entre si, né? O segundo com o quarto com o sexto, né? Às vezes a gente tem costume de chamar a estrofe de verso, mas não é isso, né? As palavras formam os versos formam as estrofes formam os poemas, né? Então, a estrofe, a sextilha seria 6 versos rimando entre si, o segundo verso com o quarto com o sexto. Então você tem que ter 3 rimas. Um cuidado primário que a gente deve ter é se existem 3 palavras com a mesma rima, né? Por exemplo, cultura, você tem muitas palavras: quintura, altura, figura, mensura, né? Agora, verde, não existe uma rima para verde. Lâmpada, não existe uma rima para lâmpada. Embora lâmpada termine com ADA, a acentuação, né, não permite que você rime, por exemplo, lâmpada com espada. Espada você rima com cocada, né? Você rima com pajada, né? E rapaziada, mas você não rima com lâmpada, né? E palavras como cinza, por exemplo, né? Que você tem uma rima que é ranzinza, mas lhe falta outras opções. E um caso clássico na cantoria é que o repentista cantando com outro, ele foi se empolgando, o sertão estava o tempo nublado para chover, e ele disse: eu acho bonito o céu quando está da cor de cinza. O tempo fica animado, o clima menos ranzinza. Procurou uma rima para cinza, não tinha. Ele disse: vi uma velha fanhosa chamar camisa caminza. E concluiu a estrofe ali daquele jeito, mas não ficou calado. Em outra situação, 2 cantadores se desafiando numa modalidade que a gente chama de Mourão em 7, né? É uma métrica também, 7-silábica, e com estrofes de 7 versos, onde você rima a segunda com a quarta, com a sétima e a quinta com a sexta, né? E esse cantador desafiando o outro, um canta 2 versos, o segundo canta mais 2 versos e o primeiro conclui, né? Sempre nesse formato e se alternando. Então, o primeiro cantador, já no calor do desafio, disse assim para o colega: sele bem seu cavalinho que eu já selei minha besta. O colega responde: bato em você na segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Volta para o primeiro cantador, ele não encontra a rima, bota a mão na cabeça, reflete um pouquinho, bate na viola e diz: outra rima eu não garanto. Volto pelo mesmo canto, montado na mesma besta. Perdão. Então ele tem essa sagacidade, né, de dar um jeito, ele só não pode ficar calado. Mas a rima ele teve que encontrar de alguma maneira. E assim são casos e mais casos. É evidente que, não sendo na cantoria, no repente nordestino, essa flexibilidade é maior. Então a gente vê pessoas rimando, por exemplo, verde com sede, né? Que para o cantador não rima, mas num aperto, alguém tirando uma lua de capoeira, uma cantiga, alguém tirando um mineiro pau numa roda, um coco de roda, ele consegue jogar ali e se sair bem, né? Porque sede, até então, a gente acredita que rima com rede,
parede, né? E também não tem tantas rimas assim. Então, na cantoria existe esse rigor, mas em outras modalidades não. No jongo não existe esse rigor, né? No samba de roda não existe esse rigor. O pajador do sul ele é um pouco mais também ortodoxo nessa coisa da rima, né? Mas no rap existe uma flexibilidade muito maior, se preserva muito mais a oração, ou seja, o tema, o que se quer dizer. E vamos chegar lá na oração. Bom, depois da rima, a gente tem a métrica. É o segundo pilar dos 3 pilares que eu falei. E a métrica, como o nome já sugere, é um metro, né? É um tamanho, uma escala, onde o poeta, onde o improvisador, onde o cantador ou o tirador, né, de verso vai trabalhar. É o que garante que o tamanho do verso vai ficar certinho. Nem vai sobrar, nem vai faltar. E como é que se aprende uma coisa como essa? Já que a gente está falando de uma cultura que vem praticamente de semi-analfabetos ou analfabetos funcionais e tal. Aprende-se cantando. Então, isso se torna um pouco mais fácil, porque o cantador ele aprende cantando. E cantando, ele já está dentro de uma outra métrica, né? Que é a métrica melódica da música. Então, se ele aprende cantando, né? Menina, diga a seu pai que não coma de colher, que ele tá para ser meu sogro e você minha mulher. Oi, mineiro pau, menina, diga a seu pai, mineiro pau, que não coma de colher. Mineiro pau, ele tá para ser meu sogro. Oi, mineiro pau, e você minha mulher. Mineiro pau. Quando ele aprende cantando, ele consegue, e fica evidente dentro da melodia, dentro do metro melódico, se ele passou a quantidade de sílaba ou se ele faltou alguma sílaba. Se ele passou, ele vai perceber que em algum momento ele vai ter que correr dentro da prosódia, ele vai ter que acelerar para caber uma sílaba ou 2 ou 3 que ele passou. Se faltou, ele vai perceber que ele vai ter que se demorar mais para preencher o resto da frase melódica. Então ele vai cantar, está cantando, em vez de cantar 7 sílabas, ele está cantando 6. E ele vai ter que demorar um pouquinho alguma sílaba dessa para poder caber naquele metro, né? E eu digo 7 sílabas porque é a métrica que a gente mais utiliza, não somente no Brasil, mas na América Latina, nos países de língua latina, enfim, ibero-latina e tal. A gente tem essa métrica como uma convenção prática. Todos os dias e todos os momentos a gente fala 7 sílabas. Às vezes a gente não se dá conta, mas quantos anos você tem? 7 sílabas. Qual é a sua cidade? Está solteira ou está casado? Como é o nome dele? Como é o nome dela? Tudo isso é 7 silábico. E a gente não percebe, não se dá conta, mas é uma métrica muito utilizada e que tem a ver com essa formação, com essa ocupação ibérica, né? Bom, um cantador que está atento à rima e à métrica, ele só precisa se preocupar, até então, com a oração, que é o sentido da palavra. Mas certa feita, o cantador que eu já citei aqui, Severino Lourenço da Silva Pinto, paraibano, Cariri paraibano, ele foi procurado por um casal de jornalistas e o povo estava abismado, né, com o que saía da boca daquele homem. Um homem que estudou muito pouco, mal assinava o próprio nome, tinha uma leitura muito pouca e as coisas que ele falava, o que ele improvisava, foi deixando aquele casal de jornalista, uma jornalista e um fotógrafo, surpreso e inquieto. Até que teve um momento que Pinto, ao concluir uma estrofe, uma sentença, onde ele construiu uma imagem poética, filosófica maravilhosa, ele disse: eu comparo a nossa vida com as curvas da letra S. Tem uma curva que sobe, tem outra curva que desce. E a volta que dá no meio, nem todo mundo conhece.
essa mulher, essa jornalista se surpreendeu e num tom de surpresa mesmo, ela olhou para o colega e disse: rapaz, como pode uma coisa tão maravilhosa dessa e tão poética, tão profunda e vindo de um homem que é semi-analfabeto? Pinto tomou a palavra e disse: não, eu não sou semi-analfabeto não, eu sou analfabeto, semi-analfabeto é a senhora, né? O fotógrafo ficou um pouco incomodado com aquela colocação e ele disse: mas como é que o senhor consegue, né, sem escolaridade, sem nenhum tipo de formação, né, formal, vamos dizer assim, né, conseguir metrificar tão perfeitamente esses versos numa velocidade tão grande? E Pinto, na inocência, mas na genialidade dele, disse: meu filho, é muito fácil, é turutututututu. Rapaz, ficou incomodado um pouco com aquela resposta. Disse: como assim turutututututu? Ele disse: é o tamanho. Turutututututu. São 7 sílabas poéticas. Lembrando que 7 sílabas poéticas não são 7 sílabas gramaticais. Tá? Então, o cantador está trabalhando aqui com 7 sílabas poéticas. E a acentuação das sílabas fortes e as sílabas fracas também nos lugares ideais, exatos. E o rapaz não entendia. E ele, talvez para pegar Pinto numa casca de banana, ele disse: então, me esclareça aí, faça um verso então com turutututututu. Pinto parou, descansou, sem a viola, e disse para ele assim: eu fui numa farinhada lá no sítio dos Tapuias, deu mais de 50 cuias, a festa estava animada, a roda toda enfeitada de tapioca e biju, e a roda de caititu rodando desalinhada numa zoada danada, turutututututu. Colocou essa onomatopeia, vamos dizer assim, da roda de caititu rodando desalinhada, fazendo um barulho, e ele utilizou, empregou ali e provou que a métrica era turututu. Esse foi Pinto Velho do Monteiro, um cantador, como disse Zelito Nunes, um cantador sem parelhas. Bom, se temos a rima e temos a métrica, agora é manter o sentido. Vamos manter o sentido. Abordar um tema. Quando na quadrinha, né, do Cururu, o cantador diz assim: tomara que chegue sábado, domingo para ver meu bem. A cancela já bateu, será que ela já vem? O assunto, a espera da amada. Final de semana ele encontrar com ela, a cancela da fazenda bateu, da porteira, e já ficou ali, será que é ela que está chegando? Aquela surpresa, preservou um assunto. Quando Bill Gomes, cantador repentista também da Paraíba, primo de meu pai, meu primo segundo, disse: admiro o sabiá, admiro a sabiá, um pássaro do meu sertão, passa 3 meses cantando e 9 meses que não, porque quando vê a chuva canta por obrigação. Quando Furiba, na mesma temática de admirar a natureza, disse: eu admiro um punaré, um rato lá do sertão, sentado em roçado alheio, descaroçando algodão, sentado em cima do rabo fazendo as vezes de ladrão. O punaré ele entrava, roubava ali os carocinhos do algodão, estragava a lavoura, mas ele preserva uma temática. Para dar um outro exemplo de uma escapada da temática, eu vou usar Pinto novamente. Me ocorre, quando o Pinto estava discorrendo sobre o envelhecer, filosofando um pouco sobre a vida, sobre nascer, crescer, morrer, e ele já bastante velhinho, ele disse: ah, se o tempo não passasse e ninguém envelhecesse, não descesse nem subisse, não subisse nem descesse. E aí ele passa um cidadão embriagado, bate no copo com a dose de cachaça dele, a dose cai no chão, ele muda o assunto e diz: e agora o que é que eu faço com um filho da égua desse? Ele sacrificou o assunto, modificou a oração, saiu da filosofia, mas não perdeu a espontaneidade do repente. Eu estou falando aqui sobre versos feitos, criados em segundos de improviso, né? Então ele sacrificou a oração, mas ele não sacrificou um momento interessante para colocar aquilo no repente, o que levantou
e ganhou aplausos da plateia inteira. Bom, um cantador que se notabilizou de maneira muito interessante no sertão da Paraíba foi Zé Limeira. No caso, a notabilidade dele foi por um outro motivo. Zé Limeira era tido como o poeta do absurdo, né? Até foi tratado dessa maneira no livro com o mesmo nome, né? Com esse título, Zé Limeira, o poeta do absurdo. Né? Zé Limeira existiu, e é fato, vários cantadores se entrosaram e cantaram com Zé Limeira. E era público, né? E nas rodas, a sátira, a jocosidade com que Zé se expressava nos versos. E ele tinha uma característica gritante, que era o absurdo, que era misturar coisas que não tinha nada a ver, e tinha também essa prática de rimar e metrificar muito perfeitamente e cantar muito perfeitamente, muito dolentemente, só que ele não garantia a oração, o sentido. Quando ele diz, Pedro Álvares Cabral, inventor do telefone, começou a trocar trombone na venda de Zé Leal. Mas como tocava mal, arrumou outro instrumento. Aí chegou um sargento querendo bater nos três. Quem tem razão é o freguês, diz o Novo Testamento. Não tem muito sentido. E todos os versos de Zé Limeira eram nesse caminho. Todos os versos de Zé Limeira. Então ele pegava um tema de amor, o outro cantador estava ali, cantando de forma clássica, construindo imagens amorosas, né? Conseguindo tocar no coração das pessoas a partir daquela temática, e ele estava criando coisas jocosas e estava também despertando o sorriso e a graça daquela plateia. Então você tinha um espetáculo mais completo, vamos dizer assim, né? E Zé tem uma coisa interessante, que a partir do conhecimento de quem foi Zé Limeira e dessa prática, hoje a gente fala que existem os versos limerianos, né? Eu mesmo já escrevi algumas coisas limerianas, que é isso que não tem muito sentido, né? Eu dei um pulo por cima da sacristia, que o padre caiu da pia, o santo gritou num bar, São Malaquias engasgou com a tapioca, o diabo estava de coca, levantou-se para olhar. Quando a fofoca monta no lombo do vento, não exija fundamento nem tento lhe segurar. No testamento ouvi Balaão dizer, quem nunca viu venha ver minha jumenta falar. Né? Sentidos trocados, uma temática muito confusa, mas que dá um efeito estético bacana, e isso Zé percebeu muitos anos atrás e utilizava isso como sua principal potência. A partir dele, até poetas mais clássicos começaram a escrever versos limerianos, né? E tem um soneto, que eu não me recordo agora a autoria dele, mas diz assim, 4 vacas brincavam no quintal, 5 burros dançavam no terreiro, 10 navios no Rio de Janeiro, navegando, passava em Portugal. Para lembrar a viagem de Cabral, de Mulumba, Khrushchev e Mobutu, Iracema banhasse no Ipu, nem pensava morrer de morte tal. Foi na beira do velho Rio Doce que um macaco tarado deu um coice e Getúlio atirou no coração. E Khrushchev dizia a Salazar, nós agora podemos processar Virgulino Ferreira Lampião. Não falou nada, falou tudo, né? Sintetizou ali a história do mundo, mas não concluiu nada, né? Ou seja, a oração se viu simplesmente como esse efeito estético do absurdo, né? da confusão, né? Da temática, mas muito bem rimado e muito bem metrificado, um soneto clássico. Perdão. Então, a gente tem aí a rima, a métrica e a oração. Estes são os pilares essenciais, né, dessa poética que a gente hoje encontra Brasil afora em todas as manifestações. Muito comumente a gente encontra, inclusive, quadras, né? Essas quadrinhas que uma das principais influências e colaborações, né, que o colonizador deixa aqui para esses brinquedos todos, né? A folia de reis, né? O cururu, enfim, o calango mineiro, né? E a moda de viola, enfim, estou fazendo um panorama para a gente entender que não é somente o Nordeste que se utiliza desses caminhos, né? Essas quadrinhas elas são encontradas, desse cancioneiro ibérico, esse cancioneiro antigo, né? Elas são encontradas Brasil afora e às vezes em alguns outros países da América Latina ou em Portugal, né? São quadras muito antigas
que por serem repassadas de maneira oral, às vezes se altera. Uma estrofe ou outra, você encontra uma coisa diferente dentro do poema, ou um verso ou outro, uma terminação um pouco diferente, né, ali dentro de alguma palavra, porque isso foi passado e transmitido de maneira oral. Então, mas é comum você estar no Nordeste brasileiro, na beira da praia de Tamandaré, ouvindo mestre Manuel Ferreira cantar seu samba de matuto e ouvir, às vezes, não somente uma quadra parecida com o que você ouviu no Médio Tietê, né, paulista, mas você ouviu uma melodia idêntica ao que você já ouviu numa congada ou numa folia de reis no Goiás. Não é incomum isso acontecer, é muito comum. Isso mostra para a gente o quanto é elástico e o quanto essa poética e essa musicalidade também estão presentes, né? Brasil e mundo afora.